Agora vai. Bom dia, meu povo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Que alegria receber vocês aqui. Sejam todos bem-vindos nesse clima gostoso. Hoje, jogo do Brasil. E essa música linda. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção. Mas a gente vai começar o dia estudando direito constitucional. Salve a seleção. Pra frente, Brasil, Brasil. Meus amigos, que alegria nessa manhã de segunda-feira, começar o dia, começar a semana com alegria, com positividade, estudando a matéria mais importante do direito e, logicamente, daqui a pouquinho, vendo o jogo do Brasil, na Copa do Mundo, algo tão gostoso para o coração, algo que só acontece de 4 em 4 anos, que seja hoje um dia incrível. E vou parar um pouquinho essa música, dá até pena parar um hino do futebol, um hino do patriotismo brasileiro, mas a gente tem que começar a falar de direito constitucional porque o tempo corre contra a gente. Bom, meus amados, muito obrigado pela companhia nessa manhã de hoje. Espero que vocês gostem bastante desse bate-papo que a gente vai ter aqui. Eu estou vendo aqui na live muitos alunos, muitos ex-alunos, vejo alguns que certamente ainda não tiveram o privilégio, ainda não me deram o privilégio, melhor dizendo, de serem meus alunos. O objetivo dessa live de hoje, sim, vai ter curso de segunda fase, constitucional e tributário, claro. O objetivo dessa revisão de hoje é bater um papo com vocês sobre alguns assuntos que sempre caem em provas no direito constitucional, para que vocês que acompanham minhas lives possam estar montando um caderninho bacana e que na hora que vocês fizerem a prova de vocês, essas lives aqui possam ajudá-los a acertar questões e com o acerto das questões vocês consigam o sonho da aprovação sendo realizado, não é? Eu estou vendo aqui o pessoal que foi aluno meu, o pessoal de Roraima, o pessoal de Fortaleza, estou vendo o pessoal de João Pessoa aí, né? Estou no avião trabalhando, que bacana, que bacana. E o avião agora, a maioria dos voos hoje com Wi-Fi, você pode assistir a minha live aí no voo, né? Então, galera, a gente vai ter aproximadamente 1 hora aqui de bate-papo e eu separei 7 temas tops, espero chegar nos 7 temas para a gente conversar. E o que eu digo a vocês é, se vocês seguirem... Ô, grande Galante, um beijo, meu irmão. Parabéns aí pela vitória com os alunos aí em São Paulo. Vi lá no Instagram. Muito feliz, irmão. Nós que somos professores de Direito Constitucional, né, compartilhamos dessa paixão, dessa missão. A gente vai seguindo, né, a nossa missão de vida, que é ajudar essa galera aí, não só a aprender o Direito Constitucional, mas a passar nas provas. Beijo para o grande professor Marcelo Galante, parceiro querido, irmãozinho aí de jornada acadêmica, de sala de aula. Fica com Deus aí, Galante. Grande abraço, meu rei. E um beijo no pequeno, viu? Seu filho tá lindo. Eu vejo lá as fotos, fico babando, com saudade de quando os meus tinham a idade do seu. Aproveita muito, velho, que isso passa voando. Beleza? Então, valeu. A gente vai conversar aqui sobre alguns pontos importantes do direito constitucional que podem vir a cair nas provas de vocês. Não é? Tem um público aqui que já passou na prova da OAB, está estudando para concursos públicos. Eu sei que tem uma... Ô, Maltinha, grande professor Ricardo Malta. Caraca, a live hoje está de alto nível, hein? Professores de altíssimo nível aqui na live. Um dos maiores professores de tributário do Brasil está aqui na live. Professor Ricardo Malta, lá de Salvador. Um beijo, Malta. Bom te ver aqui, meu rei. Hoje é constitucional, não é tributário não. Mas tamo junto, tamo junto. Então, quem já passou na prova da OAB e está estudando para concurso, galera que está estudando para o concurso da Polícia Federal, delegado de polícia, agente de polícia, prova que vem agora em agosto, você que estuda para outros concursos, ou você que está aqui ainda está estudando para o exame de ordem, essa live vai te ajudar muito, pode ter certeza. Essa live, como as próximas que virão, elas vão agregar muito valor na sua jornada de estudos. Bom, eu separei 7 temas de direito constitucional para a gente conversar hoje aqui, tá certo? São temas bem rápidos, mas muito importantes, estão no programa de todos os editais e as bancas adoram. Então eu vou dizer o tema, se você quiser anotar, você pega um caderninho e uma caneta e vai anotando para você fazer uma ementa dos temas que você já estudou, que você está estudando. E também, se você não quiser ficar apenas me ouvindo, relaxado, aí no sofá, aí tomando um café da manhã, ou aí no seu trabalho, aí na condução,
Apenas escute com atenção, tá certo? Para quem quiser anotar, vou dar o nome do primeiro tema agora, tá certo? Anote aí. Poder Judiciário, vamos lá? E aí depois eu converso com vocês, tiro as dúvidas, concurso da polícia, segunda fase, prova da OAB. Quando acabar a live, eu tiro as dúvidas e bato um papo com vocês aqui, respondendo as perguntas de vocês, tá certo? A partir de agora a gente vai começar a revisão. Tem 1 hora de relógio, são 9h22, no máximo 10h30 está acabando, que 11 horas tem jogo, tá certo? Então, valeu Regina, um beijo, beijo grande. Então vamos lá, o primeiro tema é Poder Judiciário, competência originária para o julgamento, Poder Judiciário, competência originária para o julgamento de conflitos internacionais, competência originária para o julgamento de conflitos internacionais entre estados estrangeiros ou organismos internacionais, litigando com entes da Federação Brasileira. Então, qual é o primeiro tema? Repetindo, Poder Judiciário e competência originária para julgamento de conflitos internacionais entre estados estrangeiros ou organismos internacionais, litigando com entes da Federação Brasileira. Tudo bem? Vamos lá. O examinador pode elaborar um quesito na prova, indagando se vocês sabem a qual órgão jurisdicional incumbe a competência para julgar originariamente um conflito que surja em razão de uma lide entre um Estado estrangeiro ou um organismo internacional degladiando-se com um ente da Federação Brasileira. Quando eu falo de um ente federativo, eu estou falando da União, do Distrito Federal, de um dos 26 Estados-membros ou de qualquer um dos 5.570 municípios da Federação. Então eu estou te falando de um possível conflito sendo levado a juízo no judiciário brasileiro, envolvendo como partes, de um lado do processo, um Estado estrangeiro, um outro país, ou um organismo internacional. E do outro lado, no outro polo processual, um ente da Federação Brasileira, seja a União, seja o Distrito Federal, seja um Estado-membro, seja um município, ok? A quem incumbe a missão de julgar originariamente esses feitos. Em outras palavras, o advogado do autor, ao ajuizar a ação, deve ajuizá-la em qual juízo? Qual seria o juízo competente? Para qual órgão jurisdicional deve ser endereçada a petição inicial? Quem tem competência gerada na Constituição, fixada pelo Constituinte, para julgar em primeiro grau de jurisdição, para julgar originariamente esse perfil de causa, o conflito internacional entre um Estado estrangeiro ou organismo internacional, quando eles litigam com um município brasileiro, um Estado brasileiro, o Distrito Federal ou a União. Vamos lá, vou começar a dar a resposta, prestem atenção. A resposta vai variar conforme qual seja o ente federativo. A depender de qual seja o ente federativo, município, Estado, União, Distrito Federal, que estiver litigando com o Estado estrangeiro ou com o organismo internacional, ora a competência originária será do STF, ora será de um juiz federal. Repito, ora a competência será do Supremo, ora será de um juiz federal, na primeira instância, numa vara determinada da Justiça Federal. Não há terceira possibilidade. Quando essa questão cai na prova, ou o gabarito correto será compete ao STF, ou o gabarito correto será compete a juiz federal. Vamos lá. Se o litígio for entre Estado estrangeiro ou organismo internacional versus município brasileiro, se eles estiverem litigando com um município brasileiro, a competência é de juiz federal. Compete a juiz federal processar e julgar originariamente as causas em que litigam, de um lado, um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, e do outro lado, um município da Federação Brasileira. Tome nota do dispositivo constitucional que apregoa essa competência jurisdicional. Trata-se do artigo 109,
inciso 2 da Constituição. Nos termos do artigo 109, inciso 2 da Constituição, compete a juiz federal processar e julgar originariamente as causas em que litigam, de um lado, estados estrangeiros ou organismos internacionais, e do outro lado, municípios da Federação Brasileira. Exemplificando, como talvez viesse numa prova. Imagine que o examinador constrói o enunciado da questão assim, narrando: considerando que o município alfa da federação pretende ajuizar uma ação em face do país, do estado estrangeiro beta ou do organismo internacional ABC, e, tomando-se por conta as normas constitucionais de organização de competências jurisdicionais, analise as alternativas abaixo e marque a assertiva correta para indicar qual é o juízo competente para o aforamento do feito, para a propositura da demanda, para o ajuizamento da ação. Letra A, STF. Letra B, STJ. Letra C, TRF. Letra D, Juiz Federal, primeira instância da Justiça Federal. E o gabarito é a letra D, compete à primeira instância da Justiça Federal, através de um juiz federal, o julgamento originário desse feito, envolvendo município litigando contra o Estado estrangeiro ou organismo internacional, ok? Todavia, se o litígio for em face de um Estado membro ou do Distrito Federal, Estado membro ou do Distrito Federal, bom dia, minha querida amiga, irmã, parceira, companheira de tantos anos, Dani, professora Daniela Rego Silva, bom dia, Dani, estamos com a cabeçada aqui estudando o Constitucional. Se o litígio for com um Estado membro ou com o Distrito Federal, a competência originária do STF, compete ao STF processar e julgar originariamente as causas em que estão litigando, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, um dos 26 estados membros da Federação Brasileira, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, aonde for. Se for com o Distrito Federal ou com um estado membro, compete ao STF julgar originariamente o feito. Observe que se os gringos estiverem litigando, se estados estrangeiros ou organismos internacionais estiverem litigando com um município, a ação se ajuiza na primeira instância da Justiça Federal. Mas se o litígio for com um Estado membro ou com o Distrito Federal, vai para o STF, ok? Bom, antes que eu chegue na União, preste atenção para que você apenas não decore, mas sim entenda a lógica. Quando o Constituinte discutiu essa situação na Assembleia Constituinte, ali em 1987, 1988, o que se debateu foi o seguinte: uma lide envolvendo um outro país, envolvendo um organismo internacional, litigando com alguém que é parte da Federação Brasileira, ela tem que ter um cuidado maior, porque isso chama a atenção do mundo inteiro, isso vai ter certamente repercussão na mídia internacional, isso envolve relações diplomáticas do Brasil com outros países, não é uma simples lide, não obstante toda a lide seja importante, não é uma briga por disputa de um contrato inadimplido entre Caio e Tício, entre empregador e empregado, é uma briga entre alguém que compõe a Federação Brasileira com outro país, com um organismo internacional. Isso pode gerar diversos tipos de sequelas para o Brasil. O ideal seria que essas lides sempre fossem apreciadas na mais alta corte do Poder Judiciário. A ideia original na Constituinte é que esses feitos envolvendo esses conflitos entre estados estrangeiros ou organismos internacionais versus estados-membros, Distrito Federal ou municípios fosse sempre para o Supremo. Todavia, se percebeu na Constituinte que o número de municípios da Federação Brasileira é muito elevado. E, eventualmente, gerar essa competência originária quando o conflito envolvesse município no Supremo poderia gerar uma concentração de demandas muito alta que inviabilizasse a eficiência na prestação da jurisdição pelo STF, porque é um único tribunal, composto apenas por 11 ministros, e aí houve um temor de deixar a competência envolvendo municípios no Supremo pelo medo de não se conseguir ter eficiência, queimar a imagem da Suprema Corte do próprio país e não alcançar o fim colimado, que é uma jurisdição mais eficiente. Optou-se, nesse linear, por se manter a regra geral que as ações se ajuizam na primeira instância e se deixou feito na primeira instância. Não obstante, olha a pegadinha, não obstante se tenha deixado feito na primeira instância quando envolvesse interesse de município, quando o município fosse parte, autor ou réu do processo em que estivesse o litígio ali envolvendo o Estado estrangeiro ou organismo internacional, não se deixou feito na justiça estadual,
que em tese, prestem atenção, seria um ambiente natural, por se tratar de município. Não se está aqui envolvendo a União. Em tese, um feito envolvendo o município tramitaria na Justiça Estadual, concordam? Todavia, sabemos todos que a Justiça Federal tem uma estrutura muito mais organizada e uma prestação de jurisdição muito mais dinâmica e célere, muito mais visível, melhor controlada, já que poucas são as competências da Justiça Federal, definidas no artigo 109, nos seus 12 incisos, numerados de 1 a 11, já que existe o inciso 5, dígito A, são 12 ao total. Então, numa sábia escolha, o Constituinte disse: não vou levar para o STF, que seria o ideal, porque é inviável, mas também não vou deixar na Justiça Estadual, o que mostra a preocupação e o zelo diferenciado que o Constituinte teve com essas situações em que os litígios envolvem outros países ou estados ou organismos internacionais litigando com membros da Federação Brasileira. Por isso, anote aí no seu apontamento: definiu o Constituinte que se o litígio envolvendo um Estado estrangeiro ou um organismo nacional em face de um município brasileiro, a competência é de juiz federal, artigo 109, inciso 2 da Constituição. Mas se o litígio for com um Estado membro da Federação ou o Distrito Federal, aí, tranquilo, a competência originária é do STF, artigo 102, inciso 1, a linha E do nosso diploma magno. 102, 1E da Constituição. Por fim, e quando o litígio vier a envolver a União? Essa é a maior pegadinha de todos, de todas nesse tema para a prova. Gente, se a questão envolver um litígio, se o quesito da sua prova estiver narrando que vai ser ajuizada uma ação, que alguém vai processar alguém e as partes são União Federal versus Estado estrangeiro ou organismo internacional, a competência pode ser do STF ou pode ser de juiz federal. Vai depender de qual é o motivo, de qual é o fundamento da lide, do que está em jogo no meritum causa, no mérito da causa. Olha que interessante. Se a discussão girar em torno de um contrato entre a União e o Estado estrangeiro, um contrato entre a União e um organismo internacional, ou da aplicação da norma de um tratado internacional aqui no Brasil, a competência é de juiz federal. Compete a juiz federal processar e julgar as causas em que litigam, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, a União Federal, quando a causa é fundada em tratado ou contrato. Imaginem que certo Estado estrangeiro fez um contrato com o governo federal de permissão de uso de bem público, de prestação de um serviço específico, não é? E infelizmente esse contrato foi descumprido e o Estado estrangeiro quer processar a União Federal, ou vice-versa, a União quer processar o Estado estrangeiro. A causa é fundada num contrato. Imagine que o que esteja em jogo seja o descumprimento pelo governo federal brasileiro de uma norma imposta por um tratado internacional internalizado no Brasil, e o Estado estrangeiro quer processar o organismo internacional, quer processar a União, ou a União quer processar o Estado estrangeiro ou o organismo internacional por estar descumprindo a norma de um tratado dentro do Brasil. Essa causa, fundada em tratado ou contrato, deve ser posta para primeiro grau de jurisdição prestável por juiz federal. Ok? Agora, se a causa não for fundada em tratado ou contrato, a competência originária é do STF. Então, olhem para mim, para que vocês captem a informação. Ao final, eu dou os dispositivos. Presta atenção. Eu tenho na minha prova uma questão dizendo que vai haver uma ação sendo ajuizada por um organismo internacional ou um Estado estrangeiro em face da União. Ou vice-versa, a União Federal quer processar um Estado estrangeiro, um organismo internacional, e pretende ajuizar a ação. Aonde essa ação deve ser ajuizada? Depende. Se a causa for fundada em contrato ou tratado, juiz federal, primeira instância da Justiça Federal. Se a causa não for fundada em tratado ou contrato, STF. Ação originária no STF, ok? Aonde se encontra a previsão dessas regras na nossa Constituição? Anotem, a competência do juiz federal está no artigo 109, inciso 3. 109, inciso 3. A competência do STF está no artigo 102, inciso 1, a linha E. 102, inciso 1, a linha
ok? Então, meus amados, pela última vez, revisando e sintetizando aqui, se cair na prova um conflito internacional entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, litigando contra certo ente da Federação Brasileira, a competência para julgamento ou é do STF ou é de juiz federal. Se o feito envolver município, a competência é de juiz federal. Se o feito envolver Estado membro ou Distrito Federal, a competência é do STF. E se o feito envolver a União, a competência pode ser de juiz federal ou pode ser do STF. Será de juiz federal quando a causa for fundada em tratado ou contrato. Será do STF quando não for fundada em tratado ou contrato. 3 dispositivos fincam essas regras. O artigo 102, inciso 1, a linha E, 102, inciso 1, a linha E, e o artigo 109, incisos 2 e 3. 109, incisos 2 e 3, ok? Lembrando que todas as competências originárias de juízes federais aparecem no artigo 109. As competências originárias do STF aparecem no artigo 102, inciso 1. Tudo bem até então? Uma última deixa para encerrar esse primeiro ponto. Prestem atenção. A mesma regrinha que se aplica para os conflitos internacionais entre estados estrangeiros ou organismos internacionais, quando litigam com municípios, gringos versus municípios, que é a regrinha de que a competência originária é de juiz federal. Essa mesma regrinha se aplica quando os estados estrangeiros ou organismos internacionais litigam com qualquer outra pessoa que seja domiciliada ou residente no Brasil. Então, se cair na sua prova que Pedro Barreto, que José da Silva, que o Portal F3, que a Sociedade ABC, que a PB Livros Limitada, domiciliada no Brasil, estão litigando contra o Estado estrangeiro ou organismo internacional, a competência é de juiz federal. O artigo 109, inciso 2, que eu citei há pouco, o artigo 109, inciso 2 da Constituição, diz que compete a juiz federal processar e julgar originariamente as causas que envolvam estados estrangeiros ou organismos internacionais quando litigam com municípios brasileiros ou pessoas domiciliadas ou residentes no Brasil. Podem ser pessoas físicas ou jurídicas, sendo pessoa física pode ser de nacionalidade brasileira ou estrangeira, o que importa é que seja domiciliada ou residente no Brasil. Esse foi o primeiro ponto. Para que eu passe para o ponto 2, fica a pergunta minha para vocês. Vocês entenderam? Posso prosseguir? Conseguiram anotar os artigos? Tá tudo bem? Posso manter esse ritmo aqui? Ou seja, foram 10 minutos, 15 minutos, bem rápido, bem focado, como tem que ser na revisão. Não dá para a gente fazer esse tema em 2 horas de aula, como a gente poderia fazer se fosse na pós-graduação, num mestrado, numa tese, né, para ser desenvolvida. Revisão para a prova, na véspera de Jogo do Brasil. Ok? Show de bola? Posso confiar? Então, vamos embora. Agradeço aí a resposta de todos. Estou vendo Cleuzinha, Maria Cleusa, Dona Cleusa lá de Salvador, com seus 66 anos, me assistindo aí. Comi aquele amendoim todo, viu, Dona Cleusa, que a senhora me deu aí sexta-feira em Salvador. Muito obrigado, viu? Meus filhos e minha esposa mandam um beijo para você. Muito obrigado, Martinha, Luísa, Elis, Carlinha aqui do Rio de Janeiro, coaching, exame de ordem presente. Muito obrigado. Vamos para o tema 2? Passei na segunda fase tributária. Ah, meu amigo, estuda com PB, tem tudo para passar, né? Constitucional e tributário. Se você colar e fizer aquele passo a passo que eu falo, eu vou te botar na cara do gol para você brigar pelo 10 na sua segunda fase. Vamos lá que o tempo está voando, eu tenho 7 temas, eu quero conseguir dar os 7. Tema número 2, vou sair de Poder Judiciário, e vou caminhar para Poder Executivo. Vamos lá? Tema número 2. Também passei em tributário. Ó, galera de tributário. Meu time é direito tributário. Equipe de lince predador. Vamos lá. Poder Executivo. Idades mínimas exigidas na Constituição. Idades mínimas exigidas na Constituição para que certa pessoa... idades mínimas exigidas na Constituição para que certa pessoa possa ocupar os cargos
D. Idade mínima exigida na Constituição para que certa pessoa possa ocupar os cargos de presidente ou vice da República, presidente ou vice da República, ministro de Estado e advogado-geral da União. Então, poder executivo e idades mínimas exigidas na Constituição para que certa pessoa possa ocupar os cargos de presidente ou vice da República, ministro de Estado ou advogado-geral da União. Tudo bem, meus amados? Ou seja, seria aquela ideia de o examinador elaborar uma questão indagando se vocês conhecem as regrinhas que o Constituinte trouxe no texto constitucional que impõem que determinada pessoa, para ocupar alguns cargos de maior relevo, que essa pessoa tenha pelo menos uma experiência mínima de vida com uma determinada idade já alcançada, para que então possa essa pessoa ocupar um cargo, não é? De ministro da Justiça, ministro da Saúde, né? Ministro da Educação, ministro de Estado, presidente da República ou vice, advogado-geral da União. Vamos lá, sem mais delongas. Para que alguém possa ser presidente ou vice da República, tem que ter a partir, e sublinho, a partir de 35 anos. Então, 35 anos é suficiente. O que é que diz o artigo 14 da Constituição? É necessário ter a idade mínima de 35 anos para ser presidente ou vice da República. Então, para que alguém possa ser presidente ou vice-presidente da República, tem que ter, no mínimo, 35 anos. E aí eu vou chamar a sua atenção que existe aquela velha controvérsia, aquela velha polêmica, e você tem que ter cuidado, principalmente em provões de primeira fase, em provas objetivas, porque a Constituição, quando se refere a presidente ou vice, não fala mais de 35. Ela fala a partir de 35. Então, se ele já tem 35 anos completos, ele pode ser presidente ou vice. Se no ato de posse, a pessoa que foi eleita presidente ou vice já completou 35 anos, não precisa que se aguarde que complete 36. A partir de 35 anos completos, já se pode ser presidente ou vice da República. Todavia, preste atenção agora. Se o artigo 14 diz que a partir de 35 pode ser presidente ou vice, o artigo 87 da Constituição diz que para ser ministro de Estado tem que ser alguém maior de 21. Maior de 21. Para ser ministro de Estado, temos que ter certa pessoa maior de 21 anos. Os ministros de Estado devem ser brasileiros maiores de 21 anos. Lembrando, não custa nada dar o adendo, que se estivermos falando do ministro de Estado da Defesa, esse, assim como o presidente e o vice da República, tem que ser brasileiro nato. Para ser ministro de Estado da Defesa, tem que ser brasileiro nato, como também tem que ser brasileiro nato o presidente ou vice da República. Só que para ser ministro, inclusive da Defesa, não precisa ter 35 anos ou mais. Os ministros de Estado, cargos de eleição pelo presidente, cargos de nomeação livre do presidente da República, cargo de confiança, de livre nomeação e livre exoneração, podem ser ministros de Estado se forem maiores de 21. Preste atenção. Há uma discussão na doutrina se, quando o Constituinte disse maior de 21, ele estaria exigindo que se tivesse pelo menos 22 ou que já se tivesse completado os 21 anos. Porque se eu já completei 21 anos na data do meu aniversário, a partir do dia seguinte, eu já sou maior de 21. Outras vozes entendem que não,
entendem que a primeira idade em anos completa acima de 21 é 22. Algumas pessoas na doutrina defendem que para que se possa nomear um ministro e dar posse a ele, ele tem que ter pelo menos 22 anos completos. Porque 22 seria o primeiro ano completo, a primeira idade em anos. Não se está falando de meses ou dias. Completas a partir de 21. Vocês entendem? Acima de 21. Entendem? Então, parte da doutrina entende que os ministros de Estado teriam que ter pelo menos 22 anos. Outros entendem que não. Que bastaria que ele já tivesse completado os 21 e no primeiro dia seguinte, após 21, ele já teria 21 anos e um dia. Então, ele já é maior do que 21 anos. Perfeito? Para uma prova objetiva, eu nunca vi, e olha que eu dou aula para concurso público e para o exame de ordem há quase 20 anos, eu nunca vi uma banca colocar essa questão que não fosse da maneira exata como está no texto constitucional. Acredito eu que se cair na sua prova, vai cair a literalidade do artigo 87 da Constituição. Para ser ministro de Estado, tem que ser brasileiro maior de 21 anos. E no provão de marcar, você não vai entrar numa controvérsia doutrinária se com 21 anos e um dia ele pode ser empossado ou se ele tem que ter no mínimo 22 anos completo, feito o seu 22º aniversário de vida para poder ser empossado. Infelizmente, na prática, nós nunca tivemos um caso de um presidente da República nomear um ministro com 21 anos completos antes de completar 22. Porque se a gente tivesse um caso concreto, pelo menos a gente teria um precedente para sanar essa dúvida que surge da interpretação que diferentes mentes fazem do texto constitucional. Então, para a sua prova, lembre, para ser ministro de Estado, ocupando um cargo no ministério, como chefe do ministério, no Poder Executivo, tem que ser maior de 21 anos, ok? E para ser advogado-geral da União, tem que ser maior de 35 anos. Cidadãos maiores de 35 anos. Se eu não estiver equivocado, é o artigo 131, parágrafo 1º, caput ou parágrafo 1º, não está no parágrafo 1º. Depois, se vocês puderem confirmar, deem para vocês me darem uma cola aí, se alguém tiver a Constituição em mãos, ou tiver um Google, que como eu estou fazendo a transmissão aqui da aula, eu estou sem o Google, né? Então eu estou usando aqui para a transmissão. Se alguém puder aí abrir a Constituição rápido, só para não dar ao vivo uma remissão errada, eu acho que é o parágrafo 1º do artigo 131. O artigo 131 é o que vai falar da advocacia pública, vai falar do advogado-geral da União. Ramon já me dá a resposta, 131, parágrafo 1º, então tá certo. Dificilmente minha memória me traz. Vocês sabem que minha cabeça é um computador. Código Civil, Código Tributário, Constituição, toda na cabeça. Mas não custa a humildade de consultar os universitários, os amigos, não é? Para a gente não dar uma remissão errada. É melhor pecar pela humildade de perguntar do que pela vaidade de achar que não vai errar. Então, correto, obrigado pela ajuda. Artigo 131, parágrafo 1º da Constituição, ok? Então, bota na tua cabeça, presidente ou vice da República, a partir de 35. AGU, maiores de 35. Ministro de Estado, maiores de 21. Martinho Gomes, Martinho é você aí de São Luís do Maranhão? Confie para mim. Se for meu amigo Martinho Gomes, que passou agora na segunda fase tributário com o PB, acredito que seja você, mas só me confirme aí. Se for você, meu irmão, lá da Ilha Maravilhosa, a Ilha do Amor, São Luís, eu estou morrendo de saudade de São Luís. Um beijo para você e toda a galera de São Luís, toda a galera da Ilha do Reggae, da Ilha do Amor, da Ilha do Estudo, da Ilha de Tributário. Se for você, meu rei, um grande beijo e parabéns pela sua aprovação no pelotão de tributário da segunda fase. Enfim, vamos para o tema 3. Eu falei de poder judiciário, falei de poder executivo, agora eu preciso falar de poder legislativo. Então, anote aí o tema 3, poder legislativo. Vamos lá? Tema 3, poder legislativo. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Tema 3, Câmara dos Deputados, Senado Federal, composição estrutural e forma de renovação. Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, composição estrutural e forma de renovação. Então, o tema 3 é Poder Legislativo,
Câmara dos Deputados Federais, Senado Federal, composição estrutural e forma de renovação. Tudo bem, meus amados? Vamos falar um pouquinho sobre o Poder Legislativo da União, sobre a estrutura do Congresso Nacional e vamos em alguns rápidos minutos lembrar como é que se estrutura a Câmara, como é que se estrutura o Senado e como é que ocorre a renovação, né, dos membros que compõem essas casas. Afinal, esse é um ano final de legislatura e nós teremos no próximo ano renovação na Câmara e renovação no Senado. Será que essa galera que está toda aqui comigo se lembra como é que ocorre a renovação na Câmara e a renovação no Senado? Vamos lá. Gente, o Poder Legislativo da União é disciplinado nos artigos 44 a 75 da Constituição. O Poder Legislativo da União é disciplinado nos artigos 44 a 75 da Constituição. Esse capítulo, que é o capítulo 1 do título 4, o título 4 da Constituição é a organização dos poderes. A Constituição tem 10 títulos. O título 4, que é o que mais cai em prova da organização dos poderes. O capítulo 1, Poder Legislativo, vai do 44 ao 75. 76 a 91 já é Poder Executivo, 92 ao 126, Poder Judiciário. 44 ao 75, Poder Legislativo. A primeira seção é a que cuida da estrutura do Congresso Nacional. E tem 4 artigos importantíssimos, 44 ao 47. Se vocês abrirem a Constituição de vocês, vocês verão lá, a partir do artigo 44, né, inaugura-se o título 4 da Organização dos Poderes, capítulo 1, Poder Legislativo, e a primeira seção já vem com o nome do Congresso Nacional. Podem abrir a Constituição que vocês verão exatamente isso. E esses 4 primeiros artigos viram e volta cá em prova, 44 ao 47. O 44 vai nos dizer o básico, o óbvio e o ululante, que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O artigo 45 vai cuidar da Câmara, o artigo 46 vai cuidar do Senado e o artigo 47 traz uma regrinha de quóruns para abertura de sessão e tomada de decisões nas deliberações postas perante ambas as casas quando da atividade legislativa. Vem comigo agora. A Câmara dos Deputados, que representa o povo com base no princípio da proporcionalidade, é formada por 513 deputados. A Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, a representação simbólica, a simbologia política que está ali na Câmara dos Deputados, é a representação da nossa população brasileira. Anote, ela é composta por 513 deputados. O Senado Federal, que simbolicamente representa os 26 estados e o Distrito Federal da nossa federação. O Senado Federal é composto por 81 senadores eleitos pelo sistema majoritário. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são as duas casas que juntas compõem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o único órgão de poder legislativo na Federação Brasileira que tem estrutura bicameral, duas câmara-casas, bicameralidade. A União, que exerce o seu poder legislativo através do Congresso Nacional, a União tem o seu poder legislativo exercido em diversas das atividades reservadas ao poder legislativo de forma bicameral, quer dizer, mediante a atuação conjunta, harmoniosa de duas casas diferentes, cada uma com uma representatividade diferente e com uma composição diferente. Aliás, é importante lembrar que o bicameralismo que estrutura o Congresso Nacional é uma exceção na estrutura do poder legislativo da Federação Brasileira. Isso derruba muita gente em prova, porque você, em regra, pensa no Congresso Nacional e diz que a Federação Brasileira adota o bicameralismo como regra. Ele não adota. Como regra, o poder legislativo na Federação Brasileira é exercido de forma unicameral. Uma única casa constrói as leis e desenvolve as atividades reservadas ao Legislativo. Se você observar o Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem uma única casa. Um projeto de lei não é votado em duas casas diferentes. Uma casa não tem que revisar o que outra casa já aprovou. Se você olhar a Assembleia Legislativa do seu estado, ela é unicameral, é uma casa só, composta pelos deputados estaduais.
E assim também é nas câmaras de vereadores municipais. Então a regra no direito constitucional brasileiro para o exercício de atividade legislativa no poder legislativo na Federação Brasileira é a regra da unicameralidade. Essa regra da unicameralidade, todavia, é afastada no âmbito federal, onde se adotou o princípio da bicameralidade, exigindo-se o interagir de duas casas, cada uma com uma representação ideológico-simbólica diferente, cada uma com uma composição diferente, com formas de renovação de mandatos diferentes, e juntas elas se harmonizam, e através da atividade de ambas, através da necessidade do consenso de vontade de ambas as casas, é que se desenvolvem diversas das atividades reservadas ao Poder Legislativo da União, como, por exemplo, o processo legislativo. Uma medida provisória para ser aprovada no Congresso Nacional tem que ser aprovada na Câmara e no Senado. Um projeto de lei ou uma proposta de emenda constitucional tem que ser aprovadas na Câmara e no Senado. Ok? Então, o Congresso Nacional, composto pela Câmara e pelo Senado, ele tem uma estrutura bicameral, o que significa que eu preciso do consentimento de duas casas diferentes para viabilizar o exercício de várias das atividades legislativas reservadas ao Poder Legislativo da União. Não digo todas, porque diversas atividades são reservadas a atuações unicamerais da Câmara dos Deputados, artigo 52, compete 51, compete privativamente à Câmara. Algumas são reservadas a atuações unicamerais do Senado, artigo 52, compete privativamente ao Senado, e algumas são reservadas para uma atuação conjunta do Congresso, quando as casas se juntam e viram uma coisa só, artigo 49, compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Mas algumas atividades, como a atividade de processo legislativo, de construção de leis, da aprovação de medidas provisórias, de propostas de emendas constitucionais, depende da atuação bicameral. As duas casas têm que concordar. Se uma quiser e a outra não, não se conclui a atividade, não se chega ao fim colimado. Bom, a Câmara dos Deputados, como eu disse, é composta por 513 deputados federais. 513 deputados federais compostos ali conforme a aplicação do princípio da proporcionalidade. O Senado Federal é composto por 81 senadores eleitos com base na aplicação do sistema majoritário. Então eu tenho 513 deputados e 81 senadores, ok? Para que uma pessoa seja eleita deputado ou senador, ela tem que ter que idade mínima? A idade mínima para ser senador é de 35 anos. A partir de 35 anos, com no mínimo 35 anos, mesma idade para presidente ou vice, alguém pode ser senador. Já para ser deputado federal, bastam 21 anos. A partir de 21 anos, certa pessoa pode ser eleita deputada federal, evidentemente obedecidos os demais requisitos de elegibilidade. Então, o artigo 14 da Constituição, ele impõe uma idade mínima de 35 para senador, mínima de 21 para deputado federal, ok? Bom, um senador, quando é eleito, ele nunca é eleito sozinho. Lembre-se que ao se eleger um senador, se elege um senador, mas também se elegem seus dois suplentes. Então, a eleição para o Senado é uma eleição que você elege 3 pessoas. Você elege um senador e os seus 2 suplentes. Você vai encontrar essa previsão no artigo 46, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 46, parágrafo 3º da Constituição. Beleza? Bom, professor, esses 513 deputados, de onde que veio esse número de 513 deputados? A Constituição exige que uma lei complementar distribua o número de vagas dentro da Câmara dos Deputados Federais, fixando o total e distribuindo o número de vagas por Estado membro, incluindo o Distrito Federal. Então, tome nota que isso é importante, cair em prova, que é uma questão top que o Supremo Tribunal Federal julgou há 2 ou 3 anos atrás, que eu vou lhe narrar aqui. Tome nota, o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, ele vai dizer tanto que o número total de deputados federais a integrar a Câmara dos Deputados, bem como o número de deputados por Estado e pelo Distrito Federal, é definido por lei complementar.
Não cabe ao TSE, por resolução, fixar o número, mudar o número, alterar o número de vagas por estado. Quem tem que fazer isso é o próprio Congresso Nacional através de lei complementar. Então cabe à lei complementar fixar duas coisas: o número total de vagas de deputados federais e o número de vagas por estados. Isso é claro no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Se você quiser aproveitar, anote a importantíssima Lei Complementar 78 de 93. A Lei Complementar 78 de 93 estabeleceu o número de 513 deputados, ok? Bom, ainda falando sobre essa estrutura, sobre essa composição estrutural da Câmara, a nossa Constituição não deu à Lei Complementar total liberdade. A nossa Constituição colocou limites para que o legislador infraconstitucional, aprovando essa lei complementar, fixe esse total e distribua o número de vagas por estado e pelo DF, ok? Então preste atenção, porque eu vou lhe narrar aqui, isso cai muito em prova, os limites que a própria Constituição, no artigo 45, ora apreciado, fixou para que a lei complementar possa, respeitando esses limites constitucionais, distribuir o número de vagas, ok? A nossa Constituição diz que nenhum estado da federação vai ter menos de 8 vagas para indicar de dentro do seu estado, com a eleição feita pelos eleitores do seu estado, no mínimo 8 deputados federais. Nenhum estado pode ter menos de 8. E nenhum estado pode ter mais de 70. Então você vai levar para a sua cabeça que a lei complementar, quando ela vem fazer o que foi feito pela Lei Complementar 78 de 93, ela não pode dizer que certo estado vai ter menos de 8 deputados, 7 ou menos. Nem pode dizer que algum estado vai ter mais de 70. Então, o máximo de deputados federais eleitos por um mesmo estado será 70. E o mínimo será 8. Nenhum estado menos de 8, nenhum mais de 70. Professor, e como é que eu fixo esse quantitativo por estado? Proporcionalmente a distribuição da população brasileira em cada estado. Pegue a lógica. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. São Paulo tem dentro de sua territorialidade um número de brasileiros que ali moram muito maior do que a minha amada Bahia. Não seria justo que na Bahia, os brasileiros que moram na Bahia, que são muito menos que os brasileiros que moram em São Paulo, pudessem eleger o mesmo número de deputados para representar todo o povo brasileiro no Congresso Nacional. É como se eu lhe dissesse que eu tenho 90 brasileiros de um lado e 10 brasileiros do outro. E a gente vai criar uma casa, a Câmara dos Deputados, para representar esses 100 brasileiros. Não seria justo que aqueles 10 brasileiros elegessem metade e os outros 90 elegessem outra metade. Uma minoria de brasileiros estaria elegendo a maioria dos representantes. Daí aprenda, sem decorar, a lógica da proporcionalidade. A quantidade de vagas por estado deve ser o mais perto possível da distribuição proporcional da população brasileira por estado e no Distrito Federal. É por isso que São Paulo é o estado que elege mais deputados, é por isso que estados com menos população elegem menos deputados, ok? Bom, duas pegadinhas finais, três pegadinhas finais sobre a composição da Câmara. Presta atenção, primeira delas. Os territórios federais, que hoje não existem mais, os territórios federais que podem voltar a existir, caso voltem a existir territórios federais criados pela União em certa parte física, né, do país, nesses territórios federais vivem pessoas. O território federal não pertence ao Estado-membro, então a pessoa que mora no território ela não integra o Estado-membro. Exemplo, até 1988 existiam os territórios federais de Fernando de Noronha, do Amapá e de Roraima. Após 88, com a nova Constituição, Fernando de Noronha deixou de ser território da União e se incorporou como região administrativa de Pernambuco, Roraima virou Estado, Amapá virou Estado. Sim, mas quem morava no território federal do Amapá, que não era Estado-membro e nem pertencia a nenhum Estado-membro, não poderia eleger deputados federais? Eles também são brasileiros. Também moram dentro da circunscrição territorial física do país, entendem? É por isso, é por reconhecer que é possível que voltem a ser criados territórios federais pela União, que o Constituinte teve o zelo de dizer que os territórios federais também elegem deputados federais para o Congresso Nacional. E aí, preste muita atenção, há um número fixo de 4 deputados federais. Então, se voltar a existir um território federal no Brasil,
nesse território federal se fará, sim, a escolha de 4 deputados federais. Então, aquela regrinha do mínimo de 8 e do máximo de 70 vale para os estados membros. Nos territórios, há um número fixo de 4 deputados federais, ok? Professor, onde está previsto isso? No artigo 45, parágrafo 2º. Artigo 45, parágrafo 2º. Estamos juntos, meus amados, de eleitores. De eleitores, Beth, de eleitores. A Constituição não fala de eleitores, tá certo? É o que vem se aplicando na prática, de eleitores. Beleza? Show de bola. Bom, mais uma pegadinha. Todo mundo junto comigo. Gente, o TSE, há alguns anos atrás, tentou modificar o número de vagas por estado, entendendo que essa quantidade que a gente tem hoje de 513 e no número de vagas que existe por estado não é mais adequada, porque o TSE, analisando os censos demográficos do Brasil, entendeu que nesses últimos 25 anos, de 1993, quando veio a Lei Complementar 78 para cá, houve uma mudança no número de concentração de pessoas por estado. E o TSE corretamente entendeu que era necessário redistribuir o número de vagas, aumentando em alguns estados, diminuindo em outros e aumentando o número de vagas de deputados federais. Eu só acho que o TSE errou em tentar aumentar o número de vagas. Eu acho que até que poderia diminuir para 300, para 200 e pouco, para diminuir o custo do país e dar mais dinamismo e celeridade. Mas o que é que o Supremo disse? Olha, eu até entendo que realmente, com base nos números que a gente está vendo, seja necessário uma redistribuição, mas não pode ser por resolução. A matéria é reservada à lei complementar. Então, se cair na prova, o TSE, não obstante perceba que é necessário uma redistribuição do número de vagas por estado, ele não tem autonomia para mudar a distribuição de vagas do Congresso, da Câmara, por resolução. Só quem pode mudar é o próprio Congresso, através de atividade legislativa, aprovando lei complementar. Cuidado com isso em prova. A última pegadinha. A Lei Complementar 78, no artigo 1º, determinou que somente o estado mais populoso da federação pode ter o limite máximo, que é o de 70 deputados federais. É por conta dessa regrinha da Lei Complementar 78 que se diz que somente São Paulo tem 70 deputados federais. Porque, se você observar, a Constituição não diz isso. A Constituição só diz que nenhum estado pode ter mais de 70, mas não diz quantos estados podem ter até 70. Não é? E a Lei Complementar 78 aplicou essa regra. O legislador entendeu que somente o estado mais populoso pode ter o número de 70 deputados, tanto que nenhum outro estado, a não ser São Paulo, é autorizado a ter 70 deputados federais, ok? Bom, vamos falar dos mandatos. Um deputado, quando é eleito para um mandato de 4 anos. Já um senador é eleito para um mandato de 8 anos. Isso significa que um deputado exerce o seu mandato por uma legislatura. Uma legislatura, que é o ciclo de vida de 4 anos do Congresso Nacional. A cada 4 anos o Congresso conclui e vai iniciar um novo ciclo de vida para as suas atividades. Os ciclos de vida do Congresso Nacional são divididos em períodos de 4 anos, que são aqueles períodos em que eles legislam, a gente atura, eles legislam, a gente atura, e daí o apelido, claro que não é por isso, é só uma brincadeira, legislatura, perfeito? Então, um deputado federal é eleito para exercer mandato por uma legislatura. Já um senador é eleito para exercer mandato por 2 legislaturas, já que o mandato de um senador é para 8 anos e não para 4, ok? Cada deputado federal, assim como cada senador, pode ser reeleito uma única vez, pelo que um deputado pode exercer 2 mandatos, ele pode passar por 2 legislaturas, mas você nunca pode dizer que ele teve um mandato de 8 anos. Ele tem 2 mandatos de 4 anos. Se um senador da República ficar 16 anos, olha que coisa, hein? No Congresso Nacional, não é porque ele teve um mandato de 16 anos, é porque ele exerceu 2 vezes o mandato de 8 anos. Então, um mandato no Senado, 8 anos, 2 legislaturas. Ele passa com 2 mandatos por 16 anos, por 4 legislaturas. Um mandato para deputado federal, 4 anos, 1 legislatura. Com a renovação, ele com 2 mandatos, 8 anos, 2 legislaturas, ok? Bom, na Câmara, a renovação dos mandatos é integral. No Senado, ela é alternada.
Repetindo, isso é muito importante para a prova. Na Câmara, a renovação dos mandatos é uma renovação integral. No Senado, a renovação dos mandatos é uma renovação alternada. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao final da legislatura que se iniciou, exemplo, em 2015 nós iniciamos uma legislatura, 2015, 2016, 2017, 2018. Em 31 de dezembro desse ano se encerra a legislatura em vigor. Quando se encerrar essa legislatura, os 513 mandatos que estão em exercício se encerram todos juntos ao mesmo tempo. E a partir de 2019, nós começamos a nova legislatura com novos 513 mandatos. Ainda que uma mesma pessoa que estava exercendo um mandato nessa legislatura, por ser reeleita, possa integrar a próxima legislatura, mas com um novo mandato. Eu quero lhe dizer que os 513 mandatos de deputados acabam no mesmo dia, ao mesmo tempo, e a Câmara se renova integralmente. Acabam ao mesmo tempo todos os mandatos em exercício e se inicia ao mesmo tempo o conjunto de todos os novos mandatos. Não é isso que acontece no Senado. No Senado, os 81 senadores não encerram seus mandatos ao mesmo tempo. Ora, a gente tem o encerramento de 1/3 dos mandatos, ora, o encerramento de 2/3. Ora, você vai estar elegendo um senador quando se está renovando 1/3 da casa e cada estado elege um senador. Ora, você estará elegendo 2 senadores quando se estão renovando 2/3 dos mandatos. O que é que isso quer dizer? Todo senador tem mandato de 8 anos. Só que os mandatos não começaram juntos. Alguns mandatos começaram no primeiro momento e outros mandatos começaram no segundo momento, 4 anos depois. Então a galera que veio na primeira leva no Senado, quando foi completar 8 anos, assistiu. A galera que entrou na segunda leva, quando se aumentaram as vagas de senadores, ainda está na metade do seu mandato. É por isso que a gente diz que dos 81 senadores, ora 1/3, ora 27 estão completando seus 8 anos. E quando se chega nessa data em que 27 senadores estão completando seus 8 anos, os outros 2/3, os outros 54 senadores estão ainda completando 4 anos, na metade. Aí daqui a 4 anos, esses 2/3 completarão os seus 8 anos e sairão. E aqueles que entraram renovando 1/3 estarão na metade. Então anote, a renovação dos mandatos do Senado, a renovação das vagas de senadores nunca é integral. Você nunca irá votar em 3 senadores ao mesmo tempo. A cada 4 anos você vota para senador. Mas você já percebeu que hora você vota só para um senador? Aí na próxima eleição você vota para 2? É porque se nessa eleição você estará elegendo um senador, é porque na eleição passada você elegeu 2. E aqueles 2 que você elegeu na eleição passada, eles estarão na metade do mandato. Só que nessa eleição, alguém que foi eleito na eleição retrasada estará completando o seu mandato, vai sair. Então, ora você tem a renovação de 1/3 do Senado, ora você tem a renovação de 2/3 do Senado. Essa previsão está no artigo 46, parágrafo 2º da Constituição. 46, parágrafo 2º da Constituição, ok? Ok. Até agora tudo bem? Para eu poder ir para o tema 4, controle de constitucionalidade. Temos 15 minutos para acabarmos a live. Tema 4, controle de constitucionalidade. Vocês entenderam até agora? Quero a resposta aí da galera. Tá tudo bem? Se tiver algum aluno que estuda comigo aqui no Coaching Exame de Ordem, bota uma hashtag para mim aí, CEO, só para eu saber que a galera do Coaching Exame de Ordem tá aí. Se tiver alguém aí que é do Coaching Exame de Ordem, sinalize para mim que faz o CEO, que eu quero saber se a minha tropinha do CEO tá aqui assistindo a live de manhã, antes da hora do Jogo do Brasil. Inclusive, quem vai fazer a prova da OAB e não faz parte do melhor treinamento do Brasil, que é esse aí, que é o Coaching Exame de Ordem, eu comecei ontem a arrancada final de 35 dias, hein? Quem não se inscreveu, se inscreve lá pelo site do Portal F3. Começou ontem, domingo, são 50 aulas em 35 dias, 50 revisões, exercício simulado, tiro, porrada e bomba. Isso aí, Milane, CEO arrancada final. Esse, meu amigo, é o melhor treinamento do Brasil, né? Então, show de bola, feliz de ver que a galera do CEO tá aqui. E quem aí vai fazer prova da OAB ainda não entrou no Coaching Exame de Ordem, entra nessa arrancada final, começou ontem, o valor é um valor bem acessível, passado em 10 vezes
e ainda tem vagas. Eu acho que hoje encerram as vagas do CEO arrancada final e eu não sei se a gente vai abrir turma 2, ok? A turma 1 estava praticamente esgotada ontem de noite, eu nem vi agora de manhã o número de vagas que ainda estão sobrando, mas eu sei que são poucas, são menos de 30 vagas, quando ontem eu fui dormir analisando os números de pessoas inscritas e vendo o nome da galera, as cidades. Ontem já tinha gente de 23 dos 27 estados, incluindo o DF, matriculada no Coaching Exame de Ordem Arrancada Final. Já tinha gente de Roraima, do Paraná, do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas, Tocantins. Então, se você está aí, está perdido, não está estudando e quer fazer um treinamento focado de 35 dias com 50 revisões, faz o Coaching Exame de Ordem Arrancada Final, que ele é o ideal para você. Vamos lá? Tema 4, anote aí, controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Ações de controle. Provavelmente a gente vai montar esse curso de discursiva para Delta, Cida. Provavelmente, não vou lhe garantir ainda, tá certo? Vamos lá. Então, ações de controle, beleza? E efeitos das medidas cautelares. Controle de constitucionalidade, ações de controle e efeitos das medidas cautelares, ok? Vamos nessa? Bom, para lembrar, não custa nada, existem 4 ações de controle. Existem 4 ações específicas que, quando ajuizada, impulsionam no STF o exercício do controle abstrato de constitucionalidade, que é concentrado no Supremo. Aquelas ações de controle abstrato, de processo objetivo, de controle concentrado, principal, lá no STF. Nas 4 ações de controle, é possível a concessão de medidas cautelares. Tanto na ADI, como na ADO, como na ADC, como na ADPF. As 4 ações, ADI, ADO, ADC e ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Ação de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Nas 4 ações, ADI, ADO, ADC e ADPF, nas 4 ações que, quando ajuizada, provocam o exercício do controle abstrato de constitucionalidade no STF, nas 4 ações de controle, cabe concessão de medida cautelar. Em regra, a cautelar é concedida pelo plenário, por uma decisão tomável pela maioria absoluta dos ministros, desde que presentes na mesa 2/3 ou mais, 8 ou mais ministros. Repetindo, como regra, a medida cautelar é concessível, é passível de concessão por uma decisão tomável pela maioria absoluta dos ministros no plenário, desde que presente o quórum mínimo de 8 ministros ou 2/3. Excepcionalmente, pode o relator conceder a cautelar. Isso é muito comum de se ver quando o Supremo está em recesso. No recesso do STF, em que não é possível formar o plenário, os ministros estão de férias, estão em recesso de atividade judicante, jurisdicional. É possível que o relator, ao deferir a inicial e ler a solicitação de concessão da cautelar, conceda. Mas essa medida cautelar, concedida monocraticamente pelo relator, ela precisa ser confirmada pelo plenário quando a gente voltar à atividade, saindo do recesso, instaurando a primeira sessão plenária. Então, nós já tivemos em vários anos os relatores nas ADIs, ADOs, ADCs, ADPF que pegam, lendo pedidos de cautelar. E aí a gente já teve casos concretos em que os relatores concederam cautelares no recesso. É o que a gente chama de concessão da cautelar ad referendum do plenário, mediante necessidade de um referendo futuro do plenário. O plenário tem que homologar aquela cautelar, do contrário ela cai. Ok até então? Ok. Então, em todas as ações é possível conceder a medida cautelar, que seria nada mais do que a tutela provisória na ação de controle abstrato. Essa cautelar, em regra, tem que ser concedida pela maioria absoluta dos ministros numa sessão plenária, em que estão presentes 2/3 ou mais,
sendo todavia possível, excepcionalmente, a concessão da cautelar de forma monocrática pelo relator, com a necessidade de referendo posterior do plenário. Atenção! Dessa decisão monocrática do relator de conceder a cautelar no recesso a de referendo futuro do tribunal, não cabe agravo interno. Não cabe agravo interno. Lembre que a única hipótese que cabe agravo interno nas ações de controle é para a decisão monocrática do relator de indeferimento da petição inicial. Só cabe agravo interno de uma decisão de relator nas ações de controle, a decisão que indefere a petição inicial. Aí o autor pode agravar para que o colegiado reavalie a decisão monocrática do relator. Mas só cabe agravo interno de uma decisão monocrática de relator nas ações de controle, a decisão de indeferimento da petição inicial. A decisão de conceder monocraticamente medida cautelar no recesso não é atacável por agravo interno, ok? Toda cautelar em ação de controle produz efeitos vinculantes e erga omnes. Toda medida cautelar em ação de controle produz efeitos vinculantes e erga omnes, ok? Vincula todo o judiciário e toda a administração pública a cumprir o seu mandamento e se ergue para atingir todas as pessoas que seriam afetadas por aquela lei, por aquele ato do poder público que está sendo questionado na ação de controle que foi ajuizada. Então, em toda medida cautelar concedida em ADI, ADO, ADC, ADPF, nós temos efeitos vinculantes e erga omnes. Preste atenção agora. Como regra, a cautelar produz efeitos ex nunc. Ex nunc. Como regra, a medida cautelar produz efeitos prospectivos. Ex nunc. Como regra, as liminares em ação de controle não operam efeitos retroativos, diferentemente das decisões finais que declaram em definitivo a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que em regra produzem efeitos ex tunc. Na liminar, na tutela provisória, eu tenho o oposto quanto ao aspecto temporal da decisão final. Então, repetindo, tutelas provisórias, medidas liminares, medidas cautelares em ação de controle produzem efeitos vinculantes, erga omnes e, em regra, ex nunc, para frente. Todavia, caso entenda necessário e de forma excepcional, o Supremo pode tomar uma decisão de atribuir efeito ex tunc na medida cautelar. Exemplo, imaginem uma ADI ajuizada hoje em face de uma lei que foi publicada há 15 dias, flagrantemente inconstitucional e que vem produzindo efeitos catastróficos na ordem jurídica. Se a lei é de 15 dias atrás, a ADI é ajuizada hoje, e depois de amanhã o relator vai deferir a inicial e julgar o pedido da cautelar com o plenário, pode ser que o plenário, numa sessão de urgência ali extraordinária, decida conceder a cautelar para suspender imediatamente a lei até julgar o mérito dessa ADI ao final, mas pode ser que ele entenda que a cautelar tem que retroagir para suspender tudo o que aconteceu desde o ajuizamento da lei. Porque, em tese, com a declaração eventual de inconstitucionalidade ao final, salvo modulação temporal dos efeitos, a declaração vai retroagir. A decisão vai retroagir, vai derrubar todos os efeitos decorrentes da lei, o que, em tese, é correto. Porque uma lei flagrantemente inconstitucional que vem produzir efeitos bizarros, ela não pode produzir nenhum efeito. Então, excepcionalmente, anote isso, que isso cai pra cacete em prova. Excepcionalmente, as medidas cautelares podem sim ter a atribuição de efeito retroativo, mas não é a regra. A regra é o efeito prospectivo da cautelar, ou, como a gente costuma dizer, o efeito ex nunc, ok? Para encerrar, leve uma informação final. Leve com você uma informação final. Na ADC, e somente na ADC, a lei estabelece um prazo máximo para a eficácia da cautelar. A cautelar é concedida por um prazo máximo de dias. A liminar só produz efeitos por até 180 dias. Então, o artigo 21, parágrafo único, o artigo 21, parágrafo único da lei 9868, o artigo 21, parágrafo único da lei 9868 de 99, estabelece prazo máximo de 180 dias para a manutenção da medida cautelar concedida numa ação declaratória de constitucionalidade. Se perguntarem na sua prova qual é a única ação de controle em que existe prazo máximo para a cautelar produzir efeitos, ADC, ação declaratória de
constitucionalidade. Ok, meus amados? Ok. Esse foi o tema 4 e eu vou fechar com o tema 5. Não deu para chegar nos 7 temas, mas fica de bom tamanho, uma revisãozinha de pouco mais de 1 hora com 5 temas. Tamo juntos? Vale a pena para um dia de semana, uma segunda-feira de manhã, em cima da hora do Jogo do Brasil. Eu tenho que me reunir com a minha rapaziada, que a turma já tá lá embaixo, né? Com o barrilzinho gelando, as artesanaizinhas ali geladas, com o tamborinho, o pandeiro. Hoje vai ter repique, marcação, e vai ficar bonito, se Deus quiser, uma vitória da nossa seleção. Não é não? Último tema, remédios constitucionais. Remédios constitucionais e requisitos essenciais, remédios constitucionais e essa live eu aprendi mais do que na faculdade. Ô Ramon, obrigado pela generosidade. Certamente não, mas eu te agradeço pelo carinho e pelo reconhecimento ao meu trabalho. Eu dou aula há praticamente 20 anos e fico honrado, tá? Com o seu reconhecimento. Que Jesus te abençoe muito, tá? E se puder, indique minhas lives para os seus amigos. Né? Se vocês que estão me assistindo tiverem amigos que estudam para concurso, para prova do OAB, indique o meu trabalho, indique meu Instagram, Pedro Barreto, Portal F3. Meu Barreto é com 2T, Barreto com duplo T. Indique o Instagram Eu Amo Constitucional. Gente, o Instagram Eu Amo Constitucional foi uma brincadeira que eu criei com meus alunos de segunda fase da OAB há 2 anos atrás. E ele está com 99.500 seguidores. Está com quase 100 mil. Estou ali contando para chegar a 100 mil, torcendo. Então, se vocês puderem, indiquem o Instagram Eu Amo Constitucional. Tem o meu Instagram pequenininho, Eu Amo Tributário, que tem uns 10 mil seguidores. E o meu Instagram pessoal, Pedro Barreto, Portal F3. Se vocês puderem, sigam e indiquem aos amigos. Pedro Barreto, com 2T, Portal F3. Bota tudo junto. Portal F3 é o meu curso, né? Que é onde eu dou aula com exclusividade no sistema online, ok? Vamos lá. Remédios constitucionais e requisitos essenciais. Cidinha de Aracaju, beijo. E requisitos essenciais. Ó, Marques, abraço, meu irmão. Você mora no meu coração. A galera de Jampa toda comigo aí, né? Isso, Helena. Esse é meu Instagram. Pedro Barreto, Portal F3. Obrigado por divulgar aqui aos amigos para que possam seguir. Então, requisitos essenciais para o cabimento do mandado de segurança, ok? Galera, o mandado de segurança é uma ação, Aninha, é uma ação, Ramon, que foi idealizada para permitir que os administrados, e quando eu falo administrado, eu estou falando tanto da pessoa física como jurídica, quando se relaciona com a administração. Quando eu, pessoa física, o Portal F3, pessoa jurídica, está numa relação com a administração pública, uma relação administrativa, essa pessoa que se relaciona com a administração é tratada por nós com a nomenclatura de administrado, correto? Quando o administrado precisa, Val, quando o administrado precisa ajuizar uma ação para questionar certos atos da administração que atingem ou podem atingir, se evidenciam em via de atingir direitos seus, líquidos e certos, seus interesses juridicamente protegidos, esse administrado tem na Constituição, primeiro, a garantia que ele pode questionar os atos da administração, seja administrativamente, através de impugnações administrativas. Ganha não, Pedrão? Ganha não. Se depender da minha vontade, toma de 7 com 5 gols do Neymar. Então, o administrado tem uma garantia constitucional de poder questionar os atos da administração, seja em sede administrativa, através de reclamações, de impugnações, impulsionando a formação de processos administrativos, como também de questionar pela via judicial. Na via judicial, pode se valer das ações de procedimentos comuns. A mais clássica é a ação anulatória, a ação que você ajuiza para anular atos da administração, para pedir a anulação de determinado ato administrativo. E existe, em paralelo, o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação prevista no artigo 5º da Constituição, que tem a natureza de ser uma garantia para proteger direitos fundamentais dos administrados quando esses direitos fundamentais estão sendo lesados ou ameaçados de lesão por comportamentos praticados ou em via de se praticar por agentes da administração pública ou por pessoas que fazem o papel, cumprem as funções reservadas a agentes da administração pública em atividade administrativa. O mandado de segurança, a primeira coisa que você vai ter em sua cabeça é que ela é uma ação de natureza constitucional prevista na Constituição, idealizada para permitir que os administrados se dirijam ao judiciário para pedir uma tutela jurisdicional protetiva a direitos fundamentais quando estão sendo lesados ou ameaçados de lesão
por atos que revelam atividades típicas da administração pública. Sejam esses atos praticados propriamente por agentes públicos ou por terceiros agindo, fazendo às vezes de agentes públicos na atividade administrativa. Então a ideia que você tem que ter é que o mandado de segurança é uma ação que não é para questionar atos de relações particulares. O mandado de segurança não é uma ação para a gente questionar uma relação de contrato de trabalho entre empregador e empregado. Uma relação privada. O mandado de segurança não é uma ação para discutir algo que não seja uma situação em que a administração está lesando ou ameaçando lesar direitos fundamentais dos administrados no exercício de atividade típica da administração. Ok? Bom, quais são os requisitos para que caiba essa ação? PB, qual é a vantagem de usar o mandado de segurança se eu posso atacar atos da administração por uma ação anulatória, por uma ação de procedimento comum, de procedimento comum, de procedimento comum? Tá a resposta aí. Na ação de procedimento comum, você vai ter a ação impulsionando a formação de um processo que será guiado pelo procedimento comum. Muito mais longo, mais demorado, mais caro, com a fase probatória que é demoradíssima, às vezes perícia, testemunha, demora pra caralho. O mandado de segurança é uma ação que te leva ao mesmo fim, ao mesmo lugar, ao mesmo resultado que a ação de procedimento comum leva, mas com um rito mais célere, com menos custo e com prioridade para julgamento. Então, o mandado de segurança é uma ação por via da qual você vai a juízo questionar atos que revelam atividades típicas da administração, atividade administrativa, quando essa atividade administrativa praticada pelos próprios agentes da administração, por terceiros agindo, fazendo as vezes deles, viola ou ameaça violar direitos fundamentais dos administrados. Agora, para que você possa ajuizar o mandado de segurança, alguns requisitos têm que estar muito bem observados, porque é uma delimitação das hipóteses de cabimento do mandado de segurança nesses cenários fáticos, em que a administração está violando direitos fundamentais dos administrados. Primeiro, não é qualquer direito fundamental. O mandado de segurança não é ação adequada, nem é cabível para você questionar lesões ou ameaças de lesão emanadas de atos que revelam atividade administrativa a qualquer direito fundamental. Se for um direito fundamental protegível por habeas corpus ou habeas data, se for um direito fundamental, valeu, fique aí esperando, né? Protegível por habeas corpus ou habeas data, se for um direito fundamental que pode ser protegido por habeas corpus, liberdade de locomoção, ou por habeas data, acesso, modificação ou complementação de informações pessoais em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, não cabe mandado de segurança. Eu não posso usar o mandado de segurança para buscar um provimento jurisdicional que venha proteger o meu direito de liberdade de ir e vir, ou o meu direito de acessar, conhecer, modificar quando estiver errado, ou complementar quando estiver imperfeita, uma informação sobre a minha vida pessoal que consta num banco de dados de entidade governamental ou um banco de dados de caráter público. Porque para esses fins, para proteger esses direitos, existem outras ações, outros remédios constitucionais, habeas corpus e habeas data. Então, a primeira ideia que você deve levar, o mandado de segurança, obrigado Souza, é uma ação para buscar em juízo provimentos jurisdicionais protetivos de direitos fundamentais não amparáveis por habeas corpus ou habeas data. E não entenda com essa restrição que o administrado fica prejudicado. Ele não fica prejudicado por não ter o mandado de segurança. Ele tem outras ações, habeas corpus e habeas data. Inclusive, o habeas corpus tem prioridade para julgamento em cima do mandado de segurança. Se numa vara única em certa comarca do Brasil foi impetrado no MS um habeas corpus, o habeas corpus vai ser julgado primeiro que o mandado de segurança. Então não há qualquer prejuízo ao administrado em não poder usar mandado de segurança para buscar proteções jurisdicionais concedidas pelo judiciário a direitos fundamentais de liberdade de ir e vir e de acesso, correção ou complementação de informações pessoais em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Porque para proteger esses direitos existem outras ações, ok? Então vamos resumir? Cabe mandado de segurança quando? Quando um administrado, pessoa física ou jurídica, está diante de uma situação em que um direito fundamental não amparável por habeas corpus ou habeas data, e aí qualquer direito fundamental não esteja sendo violado ou ameaçado de violação por um ato, por um comportamento que revela atividade típica da administração. Então, um ato administrativo em sentido estrito, um ato que revela atividade administrativa em sentido estrito, praticada em regra por um agente público da administração direta ou indireta, ou por um delegatário, por um terceiro que está agindo no exercício de função pública. Então, se uma atividade típica de Estado viola ou ameaça violar a integridade de um direito fundamental, líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, esse caso evidencia, né, a possibilidade de cabimento de mandado de segurança, mas não basta isso. Todo mundo comigo. PB,
Então basta que eu diga que alguém tem um direito de associação, direito de acesso à informação sobre a vida pública, direito de liberdade de reunião, direito de obter um medicamento, direito de matrícula na escola pública. Basta que eu tenha um direito fundamental que não seja amparável por habeas corpus ou habeas data, sendo violado ou ameaçado de violação por um ato típico da administração, para que eu possa usar mandado de segurança, não. O requisito mais importante na prática, e aí quem advoga sabe o que eu estou falando, quem já fez prova de OAB, de concurso, né, e eu dou aula dessa porra há quase 20 anos, sabe o que eu estou falando. O requisito mais importante para caber o mandado de segurança, e é pela falta desse requisito que muitos mandados de segurança são inadmitidos, é a desnecessidade de dilação probatória. Você só pode usar o mandado de segurança, você só pode abrir mão da ação de procedimento comum, que a gente chamava antigamente de ação ordinária, né? Quando se chamava o procedimento de procedimento ordinário, na EDGE do CPC anterior. Você só pode usar o mandado de segurança quando não é necessário produzir no curso do processo as provas que você precisa daquilo que você alega. Se você depender da produção de provas, provas testemunhais, provas confessionais, provas periciais, se você depender da produção de prova no curso do processo, você tem que fazer uso da ação de procedimento comum, porque é no procedimento comum que existirá uma etapa que se caracteriza como uma fase probatória, na qual podem as partes produzir livremente as provas que o ordenamento admite daquilo que alegam e que precisam realmente provar no curso do processo para convencer o juízo de prestar o provimento jurisdicional perquirido e solicitado. Então, se você depender de produzir de provas, a produção de provas demanda tempo, demanda toda uma, série de fatores no curso do processo. O mandado de segurança não foi idealizado para isso. E aí entenda, não é que você não possa produzir provas do que você está alegando em face da administração. Você pode, você só não pode querer fazer isso em sede de mandado de segurança. Para você poder ajuizar uma ação em face de um ato da administração que revela atividade típica administrativa, que está violando o direito fundamental seu líquido e certo, não parável por habeas corpus ou habeas data, que você precisar provar o que você vai alegar, que pode ser que o juiz diga, prove que esse fato aconteceu, prove que você tinha esse documento, prove que você estava naquela situação, prove que a administração fez isso. Se você precisar convocar testemunhas, expedição superveniente de documentos, laudo pericial, você poderá fazer isso, mas não em mandado de segurança. Você terá que fazer uso da ação anulatória, do ato administrativo, da ação declaratória preventiva, da ação de procedimento comum. Porque é na ação de procedimento comum que se fazem as provas daquilo que é necessário, não no mandado de segurança. E aí entenda, no mandado de segurança, a gente usa essa ação nas situações em que a gente já tem as provas pré-constituídas. Ou seja, o constituinte, quando ele pensou no mandado de segurança, ele disse, olha, eu vou criar um mandado de segurança para um fim que você pode alcançar com ação anulatória, com um fim que você pode alcançar com ação de procedimento comum. Eu vou lhe dar um mandado de segurança para chegar no mesmo lugar que você pode chegar pela ação de procedimento comum. Mas existem situações na vida em que você já tem as provas na mão. Então você não precisa ajuizar uma ação de procedimento comum para no procedimento comum se valer da fase probatória, que é demorada e cara, se você já tem as provas. Então eu penso numa ação para acautelar administrados que estão sendo vítimas de uma lesão ou ameaçados de uma lesão por parte da administração e já tem na mão, bicho, todos os documentos, todas as provas suficientes para provar tudo o que vão alegar. Então, para essas pessoas, eu pensei numa ação com um procedimento diferente, sem fase probatória, para ser mais rápido e para livrar essas pessoas dos atos lesivos da administração pública. Entendem, meus amados? Então, só cabe mandado de segurança nessas hipóteses, em que é desnecessária a dilação probatória. Então, se você precisar produzir provas no curso do processo, não cabe mandado de segurança. Você tem que fazer a defesa dos interesses daquele administrado, você como advogado, através de uma ação de procedimento comum adequada para aquele caso. Em regra, diante do ato já praticado, a ação repressiva, a ação anulatória do ato. Uma ação anulatória do ato administrativo. Quando preventiva, uma ação declaratória preventiva para declarar o bom direito e tentar um provimento jurisdicional inibitório do ato lesivo àquele direito fundamental. Agora, se você não precisa produzir provas, se você já tem provas documentais, provas pré-constituídas, mandado de segurança. Por fim, o último requisito. Quando se tratar de ato da administração já praticado, mandado de segurança repressivo, ele tem que ser impetrado dentro do prazo de 120 dias a contar da ciência do ato coator. A contar de quando você tomou ciência do ato coator. Então,
para você poder impetrar um mandado de segurança repressivo, que é aquele que é em face de um ato já praticado, você tem que estar dentro do prazo de 120 dias a contar da ciência desse ato da administração que lesa ou ameaça lesar o seu direito fundamental, líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data. É o requisito da tempestividade que se impõe para tutelar o cabimento do mandado de segurança repressivo. No mandado de segurança preventivo não tem prazo, porque a administração sequer praticou o ato ainda. Ela está anunciando que vai praticar. Então, se não praticou ainda, eu não posso falar de prazo. O prazo é só no MS repressivo. Vamos organizar para a gente se despedir? Mandado de segurança cabe quando? Quando eu tenho atos da administração pública que revelam atividade administrativa, atos que revelam atividade típico-administrativa de Estado, violando ou ameaçando violar direitos fundamentais, líquidos e certos, não amparáveis por habeas corpus ou habeas data, é desnecessária a dilação probatória e, se for MS repressivo, está dentro do prazo de 120 dias, não a contar da prática do ato, mas a contar da ciência de que o ato foi praticado. Só para que fique bem colocada a questão, eu não deixe de fazer esse último comentário. A linguagem que a gente usa, tanto no texto constitucional como na lei do mandado de segurança, a gente costuma chamar esse ato lesivo aos direitos fundamentais ou ameaçador de lesão de ato coator. O ato coator é o ato que é viciado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Então, um ato que vai contra a lei ou que, não obstante das brechas da lei, é praticado de forma abusiva. Então, atos ilegais ou com abuso de poder, por via dos quais se está exercendo atividade típico-administrativa. Atividade típico-administrativa exercida de forma ilegal ou abusiva faz com que esse ato seja considerado o ato coator, que é o ato impugnável por mandado de segurança. Então eu posso usar o mandado de segurança em situações em que eu não preciso de legislação probatória, se for contra um ato já praticado, se eu estiver dentro de 120 dias a contar da ciência desse ato, quando esse ato revela atividade típica da administração, ele é praticado de forma ilegal ou com abuso de poder. Ok, meus amados? Essas são as regrinhas essenciais para o cabimento do mandamos do remédio heróico. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou puxar uma musiquinha aqui agora para a gente terminar a live ouvindo essa música e com a energia linda que vem dessa música a gente possa se despedir, eu e vocês, todos juntos vamos torcer para a nossa seleção, porque por mais que o país viva um momento difícil, em que a gente está com a nossa mágoa visivelmente aflorada pela corrupção, pela desgraça, pela desigualdade, pela falta de ética dos nossos governantes, hoje vamos botar isso de lado, e hoje é Brasil, e o futebol é um patrimônio cultural, a seleção é um patrimônio cultural, isso aqui é maior do que Temer, é maior do que Dilma, é maior do que Lula, é maior do que esses bandidos todos, isso aqui é maior do que José Dirceu, do que Genuíno, do que essa galera toda, isso aqui é Brasil, é o Brasil que a gente ama, é o Brasil que a gente gostaria de ver, é esse Brasil do futebol que traz alegria para o nosso coração, e quem pensa diferente tem meu respeito, né? Mas não vai ter minha concordância nem minha adesão. Eu amo o meu país e eu amo a verde e amarela, eu amo a seleção. Então, ó, todos juntos vamos. Me arrepio, todo arrepiado, ó. Pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Maior que o STF, boa, Neto. Isso aí, Lewandowski não me representa não, Gilmar não me representa, essa molecada sim, esses meninos me representam, beleza? Que o menino Neymar bote a cabeça no lugar, que alguém bote esse menino com um pouco mais de juízo, porque talento Deus deu a ele com uma pouquíssimo, né? Essa é a música mais linda, essa é a música da seleção brasileira, é a música de quem ama o futebol e ama a pátria. Coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Eu amo, meu irmão, amo futebol, eu vou descer agora, minha rapaziada já tá lá chorando o pandeiro, todo mundo cavaquinho, tamborim, repique, marcação. Agora eu vou descer, vou tomar minha, vou tomar meu goró, porque eu sou filho de Deus, igual a vocês. E mais tarde, depois de curar a cachaça, tomar um banho gelado, um café, eu apareço por aqui e puxo uma live de tributário com vocês. Beleza? Beijos, beijos. Valeu, minha gente. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Ó, eu como sou um cara sempre otimista, pode até ser que não aconteça. Mas o meu bolão é 4-0, 3 gols de Neymar. Tem uma hora a genialidade desse moleque vai aflorar. Que seja hoje. 4-0, 3 gols do menino Ney.
Que o que eu quero ver ali é o Ney mágico, aquele Neymar que todo mundo tá torcendo para ele fazer o que ele sabe. Valeu? Se for 1-0 tá bom. Mas eu, como sou sempre otimista, meu bolão é 4-0. 3 gols do Neymar. Beijo, fiquem com Jesus e até mais tarde.